Bom galera, bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como conectar o front-end ao Python, então HTML, CSS e JavaScript. Eu já trouxe um vídeo aqui sobre como fazer isso com o Django e agora eu vou falar como fazer isso com o Flask, tá? Por mais que seja relativamente parecido, tem suas diferenças. O Django e o Flask têm estruturas bem distintas, principalmente na questão de configurações, herança de pastas, esse tipo de coisa, tá? Então isso muda bastante no Flask. Então, para começar, eu tenho um ambiente virtual aqui do Flask com um app.py criado aqui e esse código que você está vendo é um código que a gente já criou em alguns vídeos anteriormente quando a gente falou sobre session e cookies, tá? Como você coloca cookies no seu site, como que você habilita esses cookies. Então, é o projeto que a gente vai utilizar aqui, tá? Não é sobre o projeto, é sobre a parte do front-end, tá? Então, a gente não vai mexer muito aqui, só nas questões de alteração para sincronizar tudo, certo? Então, nesse projeto aqui, você pode ver que ele já tem algumas coisas. Por exemplo, o render template, então index.html. Isso aqui a gente já trabalhou antes, tá? Então, essa parte aqui é a parte que a gente vai utilizar para renderizar lá no HTML. Mas a parte do CSS e o JavaScript a gente ainda vai fazer agora, certo? Então, para começar, a gente vai criar aqui uma pasta dentro do Flask, então new folder, templates. Tá? Essa aqui vai ser a pasta onde vai ficar o nosso index.html. Então, new file, index.html. E aqui dentro a gente já tem o nosso arquivo HTML pronto. CSS e JavaScript são em pastas diferentes, tá? Você pode ver que a pasta, quando ela é uma pasta normal, ela fica desse jeito aqui, cinza, tá? O seu talvez não tenha isso, porque o meu VS Code ele tem uma configuração de ícones, tá? Então, meus ícones são um pouco diferentes. Então, se o seu VS Code estiver no padrão, por exemplo, o seu Python ele é todo azul, ele não tem o detalhe em amarelo. Mas depois eu posso mostrar como é essa questão dos ícones, tá? E a pasta, quando ela é convencional, ela fica essa pasta cinza. Quando você cria uma pasta diferente, digamos que uma pasta especial, que é a pasta que o Python ele espera alguma coisa já, ele muda de cor. Então, por exemplo, a pasta templates é uma pasta padrão, então sempre vai ter uma pasta templates dentro de um arquivo Flask, então ele já muda de cor. E aqui vai estar o index.html. Depois a gente vai criar uma nova pasta chamada static, tá? Essa pasta static, que ele também já mudou de cor, vai ser onde vai ficar os nossos arquivos. Então, styles.css e vou colocar aqui scripts.javascript. Então, aqui ficarão os nossos arquivos de front-end, na pasta static e na pasta templates. Você pode, se você quiser colocar tudo dentro da mesma pasta, tá? Tudo dentro da pasta templates, tudo dentro da pasta static, você pode, você só tem que alterar as configurações de pasta, mas digamos que existem boas práticas, né? Existem as boas práticas e, por convenção, é dessa maneira aqui, tá? CSS e JavaScript numa pasta diferente da pasta HTML, certo? Aqui no nosso HTML eu coloquei uma estrutura para a gente utilizar aqui. E essa estrutura, digamos aqui que é uma estrutura padrão que a gente vai utilizar para ter um bem-vindo e para mostrar o cookie que está sendo ativo. Então ele vai printar na nossa tela principal o cookie que tiver ativo. Se não tiver nenhum, ele vai mostrar para a gente que não tem nenhum. Então nesse HTML aqui eu coloquei algo mais básico, como eu disse, e a gente vai só comentar algumas coisas. Então aqui a gente tem a estrutura principal, aqui a gente tem o head. Aqui no head é onde a gente vai fazer a conexão do CSS, da mesma maneira que a gente faz no front-end convencional. Só que aqui a gente tem que colocar a formatação, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento web com Python, ele utiliza um formatador chamado Jinja, tá? O Jinja é o que vai validar algumas coisas pra gente. Eu não vou entrar tão a fundo aqui, mas basicamente ele vai fazer essas validações. E aí, para você utilizar, uma das características do Jinja é isso aqui, é as chaves duplas. Então você vai ter que colocar chaves duplas para ele identificar, senão ele não vai identificar, tá? E aí você vai colocar aqui o URL for, a gente vai colocar o nome da pasta, então static, coloca da mesma maneira que você colocou aqui, tá? Se você quiser colocar diferente, você pode tentar, mas aí você tem que fazer todas essas configurações de pasta, como eu disse. E aqui a gente vai colocar o file name styles CSS. Então coloca da exata maneira que está aqui. Se tiver errado, ele não vai localizar. Aqui é a parte que eu falei que você pode colocar misturado. Então, se você quiser colocar o style CSS dentro da templates, você pode. É só você alterar esse static aqui por templates e fica tudo certo, tá? Aqui a gente já fez a herança do CSS, que geralmente é no topo do nosso HTML.
Aqui no body, um bem-vindo, e a gente colocou aqui as chaves de usuário, tá? Quando você coloca essas chaves aqui no corpo do HTML, você está chamando uma variável lá do Python. Então, se você ver o nosso arquivo Python aqui, a gente tem a nossa variável usuário, que é o nome que a gente vai colocar lá. E ele está sendo colocado aqui, certo? E o cookie vai ser o cookie do usuário, então que é o que a gente está gerando aqui, a parte dos cookies, certo? Aqui embaixo a gente tem o formulário, então o método post, então a gente vai colocar aqui para enviar. Então esse enviar é o seguinte: quando você abrir o seu site, ele não vai ter nenhum cookie rodando, porque é a estrutura que você acabou de abrir, certo? E aí você vai colocar, por exemplo, o seu nome. E aí quando você colocar para enviar esse formulário, ele vai gerar um cookie baseado no usuário que você acabou de colocar. Então ele vai gerar esse cookie aqui e vai mandar de novo lá para a tela principal com o seu nome, baseado no que você preencheu, certo? Então, nome, apenas nome, tá? Não precisa de muita coisa. E o botão de enviar, que é o botão de fato que vai enviar o formulário, tá? Esse input aqui é para a gente dizer que é obrigatório colocar o nome, senão ele não vai enviar nada, tá? E aí você não consegue enviar vazio, tá? Você vai ter que enviar alguma coisa baseada nessa tag aqui, required. Se você quiser tirar essa tag required por algum motivo, você pode, mas vai ficar em branco, né? Então não faz tanto sentido. E aqui a tag scripts, então a gente vai trazer aqui o script JavaScript. Então você chama a tag script, que é padrão do HTML, src, que é o search, tá? Seria uma abreviação de search. É diferente do CSS, no caso aqui é o href, que seria link de referência, e aqui é o search, tá? Então search URL for, então ele vai buscar dentro da pasta static o file name scripts JavaScript. Então, se você quiser colocar tudo dentro da pasta templates, você faz a alteração aqui também, tá? E se você quiser, por algum motivo, separar tudo, então criar uma pasta só com arquivos HTML, só com arquivos CSS, só com arquivos JavaScript, você pode, é só você organizar, tá? A grande chave disso aqui é a organização de pastas, tá? Você precisa ter pastas bem organizadas, certo? Uma vez feito isso, já está praticamente pronto o nosso projeto na questão de sincronização, tá? Agora a gente vai abrir dois arquivos aqui, o arquivo CSS e o arquivo JavaScript, e a gente vai colocar um código aqui que eu deixei pronto nos dois para a gente utilizar, tá? No CSS eu coloquei dessa maneira aqui, tá? Então pausa o vídeo e copia rapidão, eu não vou fazer linha por linha, senão ficaria muito longo o nosso vídeo, certo? Mas basicamente a gente tem uma estrutura aqui de body, então uma centralização, muda um pouco a cor de fundo para dar uma diferença, para não ficar aquele fundo branco padrão que dói a vista. Aqui a gente tem um H1, então esse H1 aqui é o título que a gente colocou, então se você vir aqui no nosso HTML, a gente tem um H1 aqui, que é o bem-vindo. Então essa parte do bem-vindo usuário vai ter essa cor diferenciada aqui, você pode colocar a cor que você quiser. Aqui o formulário vai ter uma margem para dar uma separada. E aqui é para a organização do label input button, tá? Que é essa parte aqui do formulário. Então a gente só deu uma organizada aqui, tá? Sempre lembrando que essas questões de pixels que a gente coloca aqui é baseado na tela do meu monitor, tá? Então se o seu monitor for maior ou menor que o meu, vai fazer diferença na hora de você ver lá na frente. Então isso aqui não tá com um design responsivo, tá? Porque é um projeto mais simples, é mais só pra gente conectar tudo. Então como não tá com um design responsivo, ele talvez fique um pouco torto na sua tela, mas aí você adapta baseado no que você precisa, certo? E para o JavaScript eu criei também uma outra estrutura, e essa estrutura JavaScript ele vai mostrar pra gente duas coisas, tá? O primeiro que eu coloquei aqui é o console.log. Então, se estiver funcionando tudo certo, ele vai lá printar no nosso console JavaScript carregado e funcionando, para a gente entender que está tudo rodando corretamente, tá? Aqui é uma função para obter o valor do cookie pelo nome. Então, como eu disse, você vai colocar o seu nome lá no formulário, vai enviar e ele vai gerar um cookie baseado nesse usuário. Então, aqui é a estrutura JavaScript para gerar esse cookie também, tá? Ele vai ser gerado no Python e no JavaScript, certo? E aqui embaixo, uma questão de verificar o cookie, se o cookie está presente. Então, aqui eu resolvi colocar uma função alert para ficar um pouco diferente dessa aqui de cima, do console.log. E a função alert, ela vai pular na nossa tela. Então, os cookies estão rodando, o valor dele e o nome de usuário que está baseado nesse cookie, ou nenhum cookie encontrado. Então, muito provavelmente, quando você rodar isso aqui a primeira vez, ele vai dar um nenhum cookie encontrado, porque você ainda não colocou nada ali. Mas uma vez que você colocar, ele vai trazer cookies rodando e o valor desse cookie, tá? A gente chama de valor do cookie porque seria o valor da variável. Interprete cookie como se fosse uma variável, certo? Então,
Basicamente, essa é a estrutura de código que a gente vai utilizar. Então, pausa o vídeo, copia o JavaScript e o CSS rapidão. E aqui a gente já pode fechar tudo isso aqui, vou fechar o HTML também e vou pegar aqui o nosso app.py para a gente rodar. Então, o código Python está aqui, se você ainda não copiou, dá uma pausa rapidinho no vídeo e a gente já pode rodar isso aqui, tá? Então, eu já estou com o meu ambiente Flask ativo aqui, tá? Então, se você ainda não colocou o seu ambiente Flask, ativa ele aí. Vou colocar aqui o entrar na pasta do ambiente, então env flask, tá? O ambiente só estava ativo, mas eu não estava na pasta dele ainda. E aí agora é só rodar. Então python app.py, que é o nome do meu arquivo, rodo isso aqui e ele vai gerar para a gente esse servidor Flask baseado em todas essas configurações. Ctrl clique para abrir o servidor local e se tiver tudo certo, ele já trouxe o alert aqui, esse seria o alert que eu falei que vai pular na nossa tela, então nenhum cookie encontrado, que era o esperado. E ele vai trazer aqui, ó, bem-vindo visitante, cookie sem cookies encontrados. E aqui é o nome e o enviar, certo? Então aqui, quando a gente for voltar para cá, ele trouxe aqui o bem-vindo usuário, tá? E ele tá visitante porque a gente colocou lá uma condição no Python que se não tiver usuário, ele vai colocar visitante, certo? Porque você ainda não colocou o seu nome. Então é como se você estivesse entrando na sua rede social pela primeira vez, certo? Só que aqui a gente já pode voltar para cá e preencher o nosso nome. Então eu vou colocar aqui Leonardo Andrade, uma abreviação do meu nome, e vou colocar aqui para enviar. E ele colocou aqui, ó, os cookies estão rodando, o valor do cookie é Leonardo Andrade. E aí ele já substituiu aqui o bem-vindo, então bem-vindo Leonardo Andrade. Aqui o cookie ele fica vazio, tá? Nessa hora aqui ele fica vazio porque ele mandou o nome aqui para cima. E aqui embaixo você pode colocar o nome novamente e ele vai substituir. Para a gente ver o JavaScript, a gente já viu o alert, né? Ele já pulou na nossa tela. Mas para ver o console.log, botão direito, inspecionar, vem aqui no console e JavaScript carregado e funcionando, tá? No caso aqui eu estou no Chrome, mas independente de qual navegador você esteja, você pode conferir os cookies da seguinte maneira. Você tem várias coisas aqui em cima, certo? Elementos, console, internet e essas organizações, dependendo do navegador que você esteja, o nome vai estar diferente. Então pode estar internet, conexão, no caso aqui de network. Internet, conexão, pode ter vários nomes, mas a ordem sempre é a mesma. Então o primeiro sempre vai ser elementos, o segundo sempre vai ser console. E aqui você pode vir nessa parte de expansão aqui e vir aqui em Application, tá? Aqui no Application, no caso do Chrome, é Application. Pode ser aplicativo, pode ser aplicações, depende do navegador que você estiver colocando, mas sempre é a mesma ordem, tá? E aqui dentro das aplicações você tem os cookies, tá? Então aqui geralmente ele vai estar fechado, o meu já estava aberto para testar, mas você vai vir aqui em cookies, colocar a seta para baixo, vai clicar aqui no seu servidor e aqui ele já tem o seu usuário. Então ele abriu uma sessão, né? As sessions e os cookies estão sempre unidos. Então aqui ele abriu uma sessão para esse usuário e aqui ele gerou um cookie para esse usuário e o valor dele é Leonardo Andrade, certo? Então se você quiser conferir os cookies do seu site, conferir um cookie de algum outro site que você permitiu, basicamente esse é o caminho. Você coloca o botão direito, inspecionar, certo? Você vai buscar aqui por aplicação, aplicativo, coisas do tipo, né? Variações dessa palavra no seu navegador. E aqui nos cookies você vai encontrar a sua seção e o cookie gerado baseado no seu usuário, certo? Então, por essa aula é só isso. Foi uma aula um pouco mais curta, porque essa questão de conexão de front-end não é algo tão complexo, tá? Eu vou fechar o meu servidor aqui já. Não é algo tão complexo, mas é algo fundamental, tá? Então, toda essa parte de conexão, como você viu, baseia-se basicamente em conexão de pastas, tá? Você vai chamar a pasta do CSS aqui, a pasta do JavaScript aqui, e você vai chamar, para você sincronizar tudo isso, você vai colocar o HTML aqui no Python. Então, como você pode ver, o Python ele não está se conectando diretamente com o CSS e o JavaScript. Ele está se conectando com o index.html, ele está se conectando com a página HTML. E a página HTML vai se conectar com o JavaScript e com o CSS, tá? Obviamente está tudo dentro de uma mesma pasta central, que é esse ambiente virtual, mas a comunicação direta é dessa maneira. Python para o HTML, HTML para o CSS e JavaScript, certo? Então, por esse vídeo é só isso, fico por aqui, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, like no vídeo e confere os links na descrição se você quer evoluir no Python.